E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou dar continuidade àquela série que eu vou fazer de 4 vídeos abordando a temática da previdência privada. Inclusive, se você chegou no canal agora e não assistiu o primeiro vídeo, onde eu falo da criação da previdência pública, como que ela surgiu derivada da indústria de seguros, qual foi a ideia, o que se tornou, e porque você muito provavelmente não vai se aposentar com qualidade, e quando eu digo qualidade é o mínimo para que você possa sobreviver, se for contar apenas com previdência pública vindo lá do INSS. Para você que quer ver esse vídeo antes de assistir o que eu vou fazer agora, o link vai estar aparecendo por aqui. Lembrando que eu estou fazendo essa série de vídeos porque no dia 10 de outubro nós iremos lançar em várias plataformas diferentes o nosso fundo de investimento, a Arca Grão, que funciona com as regras de uma previdência privada devido às inúmeras vantagens tributárias. Parte das vantagens será explicada hoje, a outra parte no próximo vídeo da nossa série. E para você que não sabe o que é previdência privada, eu separei aqui algumas regras gerais, pelo menos no meu entendimento, na hora de alocar em uma previdência e também o porquê fazer isso e também porquê que muita gente, inclusive educadores financeiros, dizem que previdência privada não é um bom investimento. Isso muito com uma imagem de como eram as previdências lá atrás, diferente do que elas são hoje. Mas começando, a primeira coisa que você deve saber é que previdência privada é um investimento de longo prazo. E quando eu digo longo prazo, pense em um horizonte de 10 anos. E isso vai fazer mais sentido na próxima aula quando a gente for ver como funciona a parte do imposto segundo a tabela regressiva para a previdência privada, que é diferente da tabela utilizada, por exemplo, na renda fixa, onde você começa com 22,5% e cai para 15% após 2 anos, e também na renda variável, onde a alíquota só muda se for, por exemplo, day trade para operação normal. Então, pensou na palavra previdência, pense em investimento de longo prazo, com um horizonte de mais ou menos 10 anos, se possível, até mais. Seu filho que está nascendo agora e você quer que com 18 ele tenha um dinheiro para poder escolher o que ele vai fazer da vida. Uma previdência, por exemplo, está compatível com esse projeto. Vou casar daqui a 5 anos. A previdência seria a melhor opção para isso? Na minha visão, lembrando que eu não sou o dono da verdade, mas na minha visão eu não faria uma previdência pensando nisso. Outro ponto é a liberdade de programação dos aportes. Você pode aportar todo mês se você quiser, pode aportar só uma vez no ano, pode aportar uma vez e nunca mais aportar. Então não há uma obrigação de que você fique fazendo aportes numa previdência. E aqui eu estou falando das previdências que estão livres para você acessar nas plataformas de investimento. E não de uma que pode ser oferecida pela sua empresa, onde você tem uma obrigação de aporte. Não é esse tipo. Estou falando da previdência como um investimento. Você tem modalidades e características diferentes, PGBL, VGBL, tabela de tributação diferente, cada uma com suas vantagens. Isso é assunto da próxima aula. E um próximo ponto é que quando bem escolhida, a previdência vai apresentar para você um benefício tributário, que pode ser muito relevante dependendo do seu caso. Então acredito que vários de vocês que já ouviram falar em previdência sabem daquela máxima que é espalhada pelo mercado de que vale a pena fazer um PGBL caso você faça a declaração completa de imposto de renda. E se você não faz, é melhor pegar um VGBL que você ainda consegue ter um benefício tributário. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, inclusive desmistificando essa frase que é entendida de maneira errada. Eu, quando era militar, deixei de fazer uma previdência privada nos primeiros anos porque eu ouvi o pessoal falando isso. Só tem que fazer PGBL quem faz declaração completa. Eu era sozinho, não era casado, não tinha dependente, não fazia faculdade, declaração completa de imposto de renda não tinha sentido para mim. Eu pensei, então a previdência PGBL não tem sentido. Aí quando eu fui fazer uma simulação para ver, fazia sentido eu fazer um PGBL e passar a preencher a declaração completa, o que na prática para mim era só mudar um clique na declaração de imposto de renda, porque eu teria dinheiro voltando. Mas como eu disse, essa parte fica para o próximo vídeo. A previdência também não entra em inventário, é empenhorável e pode ser isenta de TCMD. Lógico que eu estou falando isso no ambiente de Brasil, com muitas mudanças, uma certa insegurança jurídica, então já tem jurisprudência em sentido contrário, embora tenha jurisprudência também no sentido de manter esse entendimento, mas o ponto é que a previdência ela apresenta benefícios sucessórios. E até pouco tempo atrás, como eu já adiantei, era uma indústria recheada de produtos ruins, cobrando altas taxas com altos custos que beneficiavam muito mais, naquela época principalmente, os bancos que tinham as previdências, em detrimento do investidor. E explicando melhor alguns desses pontos. Primeiro, essa questão de que há um benefício tributário na previdência. Bom, o benefício mais óbvio é a questão de que um fundo de investimento, um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, ele apresenta o advento do Come Cotas, que é um adiantamento do imposto de renda que você vai pagar nesse fundo em comparação com fundos que só pagam quando você for realizar o resgate. Então, para você que pegue, por exemplo, um fundo multimercado
multimercado e fique durante esse prazo de 10 anos, que eu disse que é um prazo bom para você pensar em previdência, você vai sofrer a tributação vinda do Come Cotas, desde que o fundo tenha lucro nos períodos, acontece sempre no final de maio e de novembro, 20 vezes. Então, em 20 momentos, você vai pagar imposto de renda e esse dinheiro não é mais seu, ele passa para a mão do governo e deixa de trabalhar para que você chegue até a sua liberdade financeira. Enquanto em uma previdência, isso não iria acontecer, porque a tributação seria feita somente no momento do resgate. Se for resgate, também tem como optar por renda na previdência, assunto do próximo vídeo, mas isso geraria uma diferença substancial. Aqui eu fiz uma simulação pensando em um horizonte de 120 meses, os 10 anos que eu falei que é um prazo compatível com planejamento para investir numa previdência privada. Se você tivesse colocado 100 mil reais ao mesmo tempo em um fundo multimercado que renderia 10% ao ano, ou em uma previdência que tivesse inclusive uma carteira bem parecida com a desse fundo, a ponto de ter exatamente a mesma rentabilidade, 10% ao ano, o que você teria ao final de 10 anos seria uma tributação de 10% na previdência. Aqui eu pensei em uma previdência que usa tabela regressiva de imposto e com uma tributação somente sobre o lucro. Vocês vão entender por que isso, é um VGBL, para quem já entende um pouco mais de previdência, comparando com um fundo multimercado, que teria esse mesmo rendimento de 10% ao ano, mas sofreria a ação do Come Cotas ao longo de 10 anos 20 vezes. O que nós veríamos é um investimento de 100 mil se transformando em 243.436,82 na previdência, enquanto, por conta dos impostos, num fundo multimercado, isso teria virado 225.466,18. Vejo que temos uma diferença de quase 20 mil dentro deste período. E alongando mais o prazo, a diferença fica pior. Agora eu estou pensando na mesma rentabilidade, 10% ao ano, mas em um período de 360 meses, ou seja, 30 anos. O que nós teríamos na previdência seria o equivalente a 1.580.446,20, enquanto no fundo que sofre a tributação do Come Cotas, nós teríamos um valor de praticamente 434 mil abaixo. Então veja que é quase 1/3 da rentabilidade que foi ficando no caminho por conta da ação dos impostos. E esse é o benefício tributário mais básico da Previdência, o ponto de que, ao escolher uma previdência adequada para você, você vai conseguir pagar menos imposto em comparação com outros investimentos. Mas, como eu disse, há mais detalhes da parte tributária no próximo vídeo dessa série. Agora, quanto a outro ponto que é bem interessante, a questão de que uma previdência não entra em inventário, ela é empenhorável desde que tenha um caráter alimentício e pode ser isenta de TCMD. Eu acho que é um exemplo prático, bem interessante sobre como a previdência pode ser um mecanismo para que você pague menos imposto e facilite a sucessão patrimonial que aconteceu recentemente. Então, os candidatos, eles são obrigados a declarar o patrimônio para o TSE. E o Lula declarou um patrimônio de 7,4 milhões ao TSE. E o que chamou a atenção de muita gente é que desses 7,4, 5,5 estavam numa previdência privada VGBL. E aí você teve manchetes falando, Lula tem muito dinheiro em um investimento que paga menos imposto. É verdade, dependendo de como ele faz, vai pagar menos imposto. Ou que apresenta um benefício sucessório, ou que será isento do imposto sobre heranças aqui no Brasil, que é conhecido pela sigla de ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Muita gente até fala que o ITCMD tem uma alíquota muito baixa. É um imposto estadual e varia entre 4% e 8%. E países que cobram esse imposto geralmente têm uma alíquota mais alta. Lembrando que há vários países que também não cobram esse imposto porque eles enxergam como um imposto ruim. Afinal de contas, você pensa numa família que está passando por um momento de grande dor. Às vezes quem faleceu é a pessoa que mantinha aquela casa e eles vão ter que pagar imposto para ter acesso àquilo que eles já usavam. Sendo que agora a renda é menor e muito do patrimônio das famílias aqui no Brasil é patrimônio imobiliário. E você tem 30 dias para pagar o imposto e não tem multa e juros. Sendo que esses 4 a 8% são só uma parte do custo disso, porque também tem custo com inventário, honorário advocatício. Quem já passou por isso, e você pode até deixar um comentário aqui no vídeo para que as pessoas saibam todo o trâmite que exige, o quanto se gasta, mas fica mais ou menos em torno de uns 20% do valor do patrimônio que vai ser passado para a família. E aí, na minha visão, deixando todas as conotações políticas de lado, mas pensando em termos de planejamento, faz sentido o Lula ter feito isso, porque é um dinheiro que é mais difícil de ser pego pela justiça, caso alguma coisa aconteça. Além disso, Lula já é uma pessoa mais idosa, e isso vai chegar para todos nós no momento do falecimento, deixando bem claro que eu não estou desejando mal para ninguém aqui, mas quando isso acontecer, ao invés desse dinheiro
dinheiro entrar em inventário, ele vai direto para os beneficiários, desde que seja respeitado também a lei, né, que fala que o patrimônio da pessoa que faleceu, 50% segue parte legítima, ou seja, segue a lei, vai para ascendentes, descendentes, cônjuge, e os 50% são parte disponível. Essa parte disponível é uma previdência e iria para quem de direito, para quem ele deixou de beneficiário na mesma hora, e dependendo do estado, sem pagar o ITCMD, como eu já disse, tem discussões de legislação quanto a isso, mas ficaria isento desse imposto em boa parte dos estados do Brasil. Ou seja, tem bastante benefício sabendo usar uma previdência. E o próximo ponto é que realmente os produtos previdenciários, apesar destes benefícios que foram vistos, que já existem há bastante tempo, eram produtos ruins com altos custos. Então, se a gente pega manchetes que são válidas até hoje, porque nós temos mais ou menos 1,1 trilhão de reais investido em previdência privada, e disso, mais da metade está em fundos que não conseguem bater a Selic, não conseguem bater o CDI. Até mostrando alguns desses fundos, de vários que existem. Então aqui nós temos, por exemplo, um fundo da Brasilprev que tem 27 bilhões sob gestão. Pegando o desempenho nos últimos 2 anos, o que a gente vê é que o CDI ficou em 13,55% e o fundo ficou em 9,29%, o que daria em percentual do CDI mais ou menos uns 68%. Se a gente for olhar esse mesmo fundo desde o período de 2005 até 2022, a gente vê que ele consistentemente perde para o CDI. Isso mostra um pouco do porquê os produtos eram ruins. Primeiro, uma alocação que estava recheada apenas de renda fixa, se vê até pela rentabilidade do fundo comparada com o CDI, ele praticamente está seguindo o CDI, mas com taxas que eram cobradas de administração, por exemplo, tão altas que acabavam impactando muito a performance do fundo, fazendo com que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento de educação financeira optasse por não pegar esse produto e pegar simplesmente um CDB, que renderia 100% do CDI com liquidez diária, porque teria uma performance melhor, apesar de deixar de ter os benefícios de uma previdência. E como eu disse, isso é extremamente comum. Dos 1,1 trilhão que temos em previdência privada, mais da metade perde para o CDI. E por que isso acontece? Muito por conta das taxas envolvidas na previdência. Então você tinha taxas de entrada e saída muito altas, que felizmente já estão desaparecendo da indústria, e a figura da taxa de administração e da taxa de performance. Pegando primeiro essa questão de taxa de entrada e saída, essa taxa recebia o nome de taxa de carregamento. Aqui eu estou dando um exemplo real da época em que eu fui fazer minha primeira previdência no ano de 2014. Naquela época, os grandes bancos, principalmente, cobravam essa taxa, ela funcionava mais ou menos assim. Se eu quisesse mandar um valor de 10 mil para minha previdência, eu teria que pagar 5% de taxa de entrada, e se eu quisesse resgatar, eu pagaria 5% de taxa de saída. Ou seja, além deles ganharem com taxa de administração, que era uma taxa bem alta naquela época, tinha previdência cobrando 3, 4% ao ano para investir somente em renda fixa, se eu fosse mandar 10 mil para essa previdência, 5% já ficaria na entrada, na mão do banco. Então nem aplicaria 10 mil, seriam 9.500. Supondo que ela rendesse o CDI, que a gente já viu que elas rendem abaixo, porque as taxas lá dentro também costumavam ser muito altas. Mas fazendo uma suposição positiva para essa previdência. Dos 9.500 que sobraram, eu teria, ao final de um ano, mais ou menos uns 10.500. Boa parte do ano eu demoraria só para recuperar o dinheiro que eu investi e depois eu teria um pouco mais. Mas se eu fosse resgatar todo o dinheiro, só de carregamento eu pagaria 5% também de saída. Ou seja, eu passaria um ano para no final entregar tudo que eu tive de rentabilidade para o banco por conta disso. E ele só deixava essa taxa sumir à medida que você tinha mais dinheiro na previdência. Mas veja aqui que nesse exemplo, acima de 500 mil, já não pagaria taxa nenhuma, mas até chegar aos 500 mil, olha o quanto de taxa eu paguei para ter o direito de ter meu dinheiro investido. Então, quando alguém fala as previdências lá atrás eram produtos muito ruins, isso está correto. Agora, falar que hoje ainda são produtos ruins, aí isso está errado. Porque o que mudou no jogo? A entrada de gestoras independentes, que começaram a competir com os grandes bancos e forçaram os bancos a tirarem essas taxas que eram leoninas, né, que mordiam muito da fatia da rentabilidade do investidor. Voltando para o nosso slide anterior, a taxa que ainda existe, e ela vai existir por conta de remuneração da equipe, é a taxa de administração. A gente vê que a taxa média hoje gira em torno de 1,5% ao ano. E por conta disso, principalmente em previdências que não têm uma performance boa, porque elas dão uma rentabilidade muito abaixo do CDI, o que acontece é que não é raro que quem vai ganhar mais dinheiro na previdência vai ser o banco que está oferecendo, ao invés de ser o investidor. Basta ver os exemplos elencados. Então, na Brasilprev, com uma taxa de 1,5% ao ano, naquele período onde a Selic ficou mais baixa, a rentabilidade do fundo em 12 meses foi de 1,16, o que conferiu para a Brasilprev uma receita de 511 milhões, enquanto o ganho para o cotista em 12 meses foi de 407,7 milhões. Ou seja, a Brasilprev ganhou mais dinheiro
dinheiro do que o cotista naquela época. A gente vai para a Caixa, taxa de administração de 3%, rentabilidade em 12 meses naquele período, 0,32. Então, a Caixa teve mais receita, foi 156 milhões, do que o cotista, que ganhou apenas 16,2. E há vários exemplos aqui da mesma coisa acontecendo, ou do cotista ganhando só por um pouquinho, em comparação com o que o fundo ganhava de taxa. E uma última taxa que pode estar presente nas previdências também, e essa taxa está presente em muitos fundos de outros segmentos, é a taxa de performance, que é uma taxa que só é paga quando o fundo ele consegue performar acima do seu benchmark. Então, o fundo de renda fixa tendo mais rentabilidade do que o CDI, um fundo de ações tendo mais rentabilidade do que o Ibovespa, por exemplo. E aí, dessa rentabilidade extra, uma parte seria paga à equipe de gestão do fundo. Digamos 20%, alguns colocam 10%. Num exemplo prático, se um fundo de renda fixa que tem o CDI como benchmark consegue uma rentabilidade de 10% acima do CDI e a performance seria de 20% sobre o que excedesse o CDI, então desses 10%, 2% iriam para a equipe. Alguns enxergam essa taxa como algo que alinha equipe e cotista, é uma visão que faz sentido, mas outros enxergam como uma taxa que pode fazer com que a equipe queira correr mais risco do que correria se não existisse essa taxa. De todo modo, se você puder ter mais performance sem pagar essa taxa, eu considero interessante. Mas veja que, principalmente pensando em taxa de entrada e saída, antiga taxa de carregamento, e em taxa de administração muito alta para uma rentabilidade pífia, os comentários de que as previdências privadas eram ruins no passado faziam muito sentido. Contudo, o que a gente vê hoje em dia é que isso está mudando, principalmente porque as gestoras independentes, elas começaram a criar os seus próprios fundos de previdência, vendo que esse era um mercado atrativo e muito mal atendido, porque os fundos tinham péssimas taxas e um péssimo rendimento. E eu me orgulho muito em falar que eu e os meus sócios aqui no Grupo Primo, a gente fez parte desse movimento pegando o âmbito educacional, porque muita gente lá no Viver de Renda, quem já passou por uma das 18 turmas do curso, teve contato com essa temática de previdência. Sempre falei, eu tenho minha previdência, como eu já disse, desde 2014, utilizava o PGBL para economizar imposto. Para minha esposa eu fiz um VGBL pensando numa alocação de longo prazo com vantagem tributária. Vários alunos até pagavam o valor do curso só com dinheiro recebido de volta em declaração de imposto de renda, por ter escolhido uma boa previdência, e sempre previdências que fugiam dessa temática de pegar um único ativo, querer perseguir um único índice, e com taxas muito altas para que isso viesse a acontecer. Mas depois de fazer o trabalho educacional por muito tempo, chegou a hora de a gente dar um outro passo, que foi lançar o nosso próprio fundo de previdência, seguindo uma metodologia testada pelo tempo, que foi uma metodologia batizada como ARCA. É um acrônimo que o Thiago, meu sócio, ele usa bastante, mas eu falo que o mérito do Thiago não foi ter criado essa filosofia de investimento, essa metodologia, mas sim tê-la batizado, porque pensando em diversificação, o pessoal tem muito aquela imagem dessa metodologia dividida em 4 quadrantes exatamente iguais, né, de 25%, mas esses quadrantes só ficam iguais em um primeiro momento, depois um quadrante ele cresce mais em comparação ao outro, então eles podem variar entre 10% e 40%. Pensando assim, grande parte de vocês que acompanham aqui o canal e montam uma carteira de investimento seguindo aquilo que eu falo, diversificação entre ativos, entre moedas e entre países, estará usando a ARCA, assim como eu mesmo uso. E o que seria cada uma dessas letras da ARCA? O primeiro A diz respeito a ações e negócios pensando no mercado local. Você tem inúmeros casos de empresas altamente vencedoras ao longo do tempo, então escolhendo boas empresas para compor o seu portfólio, muito provavelmente você ganhará dinheiro. Até porque você não vai escolher uma só, vai montar uma carteira dessas empresas. O R diz respeito ao mercado imobiliário. Lá fora, real estate. E você pode fazer isso através de exposição direta em imóveis ou utilizando o mercado, que oferece os fundos imobiliários que também tem vantagens em comparação com a indústria dos imóveis normal. O C, que significa caixa, remete às alocações de renda fixa. E o último A de ativos internacionais, porque pensando em termos globais, o Brasil representa apenas 2% do mercado financeiro do mundo. Por mais que nós tenhamos empresas boas aqui no Brasil, será que as maiores e melhores empresas e oportunidades do mundo estarão restritas ao nosso território nacional? Será que quando Deus criou o mundo, ele pensou assim, vou colocar tudo aqui no Brasil? Não. Pense nas empresas que você usa durante o seu dia. Eu, por exemplo, acordo e pego meu celular da Apple. Estou usando agora meu computador da Dell, com o sistema operacional do Windows. Aí se eu tenho uma dúvida, eu busco no Google e provavelmente um resultado vai me jogar para um vídeo do YouTube. As redes sociais pelas quais vocês me conhecem também são todas americanas. Então não faz sentido, já que usamos tanto esses negócios, ter uma participação neles, até porque são negócios que criam hábitos. Como uma empresa que consegue reter 6 horas da sua atenção por dia, se for pegar todo o tempo que você fica em um celular, por exemplo, não vai ser um negócio de sucesso. E aí pensando não só nessa temática de ganhar dinheiro,
dinheiro, mas também de se proteger da ruína. Será que vale a pena ter todo o seu dinheiro em um único país, que já passou por várias disrupções políticas, que já passou por 9 trocas de moeda? Vamos lembrar que o real é a nossa 10ª tentativa de moeda. Não é melhor ter uma parte da sua alocação fora, pensando que o Brasil pode afundar e isso aqui vai se valorizar em comparação com o que nós temos aqui dentro? Eu acredito que sim. Mas não basta só acreditar. Vamos dar uma olhada em qual seria o rendimento em um backtest feito pegando essa filosofia de alocação da Arca. Então eu tenho aqui um período que vai de 1994, mês de julho, que foi o início do Plano Real, porque voltando antes disso fica difícil fazer as comparações, né? Um câmbio maluco, e o salário mínimo era 4 milhões de cruzeiros reais, então é bem complicado, até maio de 2022. Em azul nós temos a Arca construída com uma divisão de 25% em cada uma dessas classes de ativos, de maneira bem passiva, que eu quero dizer com isso, apenas utilizando índices e comparando lá no mercado americano com a Fed Funds Rate e o CPI, que é um índice de preços ao consumidor equivalente ao nosso IPCA. Nossa, mas por que não compara com o S&P? Porque para comparar com o S&P eu deveria ter uma cesta de 100% alocado em ações. E o que a gente tem aqui é a parte dos ativos nacionais, pensando em mercado americano, alocado no S&P 500, a parte do real estate alocado em um índice de REITs, dos fundos imobiliários dos Estados Unidos, a parte de caixa alocado na Fed Funds Rate e o A de ativos internacionais alocado em uma cesta de ativos alocado em um índice que mede o retorno de várias grandes empresas, excluído o mercado americano. Então o que a gente vê é uma performance muito superior, tanto à renda fixa quanto à inflação. Mas a gente tem que pensar nesse mesmo estudo feito para outros países. E nós temos esse dado, pegando o período de 2011 até 2022, na Alemanha, Austrália, Brasil, China, Japão, México, Reino Unido, o que nós tivemos em termos de inflação e de taxa livre de risco, entenda que no país como se fosse o investimento na Selic, seria que em todos esses países a metodologia da Arca daria um retorno maior, em comparação tanto com renda fixa, que é bem difícil de ser batida aqui no Brasil. Vamos lembrar que em vários horizontes o CDI ele acaba performando muito melhor do que o Ibovespa, quanto também comparando com inflação. Mas, logicamente, aqui eu estou falando de investimento altamente passivo. Pensando no Brasil, seria 25% em Ibovespa, que é um índice que não é dos melhores, 25% no IFIX, 25% perseguindo o Selic, CDI e 25% no S&P 500. Mas isso pode ser melhorado, veja que a gente usou aqui simplesmente uma estratégia de índice. Agora pense no que nós conseguiríamos se para montar essa estratégia nós pudéssemos utilizar não apenas índices, mas também gestores que consistentemente batem os índices ao longo do tempo. Eu coloquei uma foto aqui do Friedrich August von Hayek, o economista austríaco, ganhou um prêmio Nobel na década de 70, como um grande defensor da ideia da descentralização. Então você tinha naquela época uma grande centralização, governos sendo cada vez mais intervencionistas, e o que ele dizia é que uma cabeça, um pequeno grupo de cabeças, por mais inteligente que seja, já que o mundo é muito complexo, não conseguirá deter todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então imagine você tendo acesso às melhores cabeças do mercado para que eles decidam como aplicar os seus recursos de modo que eles cresçam mais. Eu acho isso muito interessante. Mas lógico que alguns de vocês vão pensar, mas isso é besteira, porque lá fora ninguém consegue ganhar do S&P 500, né? Porque o índice é extremamente eficiente. E aí cabe fazer um breve disclaimer sobre essa ideia de eficiência dos mercados. Aqui nós temos a figura de Eugene Fama, que era um grande defensor dessa hipótese, que basicamente diz o seguinte, que em mercados com muitos participantes, com fácil acesso à informação e custos de transação muito baixos, ou seja, é muita gente olhando, com muita informação abundante e com taxas muito baixas para que as pessoas façam operações e mudem de ideia. O preço dos ativos tende a estar mais ou menos em um preço justo. Ou seja, não há grandes barganhas e também coisas muito caras, tendo em vista o nível de informação que aquelas pessoas têm. Até porque, se aparecer uma barganha, como é muita gente participando, quase que imediatamente o pessoal vai começar a comprar e o preço daquilo tende a subir. Se uma empresa fica muito cara e tem muita informação mostrando que ela está muito cara, então muita gente vai montar uma operação vendida, outros irão vender e o preço deverá cair. E eu enxergo essa hipótese como uma hipótese válida, sobretudo nos mercados que obedecem essas premissas. Muitos participantes, muita informação e baixo custo. O mercado americano, por exemplo, é um mercado assim. Por isso que é tão difícil você bater o S&P 500. Mas se a gente pega o mercado brasileiro, ele tem muito menos participantes, menos informação e os custos de transação estão baixando agora. Até por isso o número de participantes aumentou. Mas mesmo assim é muito inferior ao mercado americano. De modo que nós somos menos eficientes do que o mercado americano. Uma analogia útil para que vocês entendam essa ideia é pensar em uma nota de $100 caindo
caindo numa calçada. Se for uma calçada altamente movimentada, como a calçada da Times Square, por exemplo, essa nota talvez nem bata no chão. Conforme ela está caindo, alguém já pegue. Então pense em uma empresa que caiu muito de preço sem um motivo adequado. Na hora, o pessoal vai começar a comprar, ela vai voltar para um preço justo. Agora, se essa mesma nota de $100 cai uma calçada muito menos movimentada, uma calçada de um subúrbio americano com poucas pessoas passando, ela vai ficar largada no chão durante muito mais tempo. Isso é o mercado brasileiro. Você tem muita ineficiência ainda. E prova disso é que, se lá fora é extremamente difícil para um gestor ativo bater o S&P, o principal índice de referência do mercado americano, aqui no Brasil a história é outra. Pegando essa comparação aqui, tirada do Twitter do Pedro Novaes, onde nós temos CDI versus Ibovespa versus fundos de ações do Quantum Ativo, que é um índice que coloca a média ponderada por volume de todos os fundos de ações que investem na Bolsa Brasileira, atendendo à instrução 555 da CVM e categorizados de fato como fundos de ações. Lembrando que aqui nós temos todos os fundos de ações. O que a gente vê é que de 98 até 2022, enquanto o CDI deu um retorno de 1.952%, mais de 1.000% acima do Ibovespa, que rendeu apenas 840%, nós tivemos esses fundos ativos dando um retorno de 3.192%. Lembrando que aqui nós temos um universo com todos os fundos. Tudo bem que os fundos com mais volume, e aqueles fundos bons tendem a ficar cada vez maiores ao longo do tempo, enquanto os ruins ficam menores, puxo essa média para cima, mas imagine se você pudesse excluir os fundos ruins e ficar apenas com os bons. Nós teríamos uma rentabilidade ainda mais alta. E isso acontece porque aqui no Brasil, muitos fundos com gestão ativa batem o seu índice de referência. Nossa, Bruno, são todos? Não, a maioria vai perder para o índice, mas você pode escolher os melhores fundos para que você possa vir a alocar. Nós temos essa condição, até porque falamos com muita gente no mercado. Fundos até que estão fechados para o investidor comum, investidor de varejo, abrem para a gente, porque eles entendem que vale a pena ter um relacionamento próximo com o Grupo Primo. E aí, citando alguns exemplos de vários que eu poderia citar, nós teremos 30 fundos na carteira da nossa Previdência, numa estrutura de fundos de fundos. Mas, pegando na parte de renda fixa, o fundo Capitânia Premium 45 de crédito privado. Aqui nós temos a rentabilidade dele e a rentabilidade dada pelo CDI no mesmo período. Então, repare que com uma pequena taxa de administração, que já está descontada aqui nesse gráfico do desempenho, você teria mais rentabilidade nesse fundo, ou seja, o fundo ganha do seu benchmark, sendo que na estratégia passiva, você teria apenas a rentabilidade do benchmark. Um outro fundo de renda fixa, aqui da Icatu, também presente na nossa estratégia, a mesma coisa, mais rentabilidade em comparação com o seu benchmark. Indo para a parte das ações, nós temos os resultados mais discrepantes. Citando apenas dois fundos, aqui o Guepardo institucional, nós temos desde 2009 uma performance que chega a quase 300%, enquanto o Ibovespa no mesmo período deu cerca de 90% de performance. Ah, mas você paga uma taxa para o fundo. Sim, para o fundo ter um desempenho muito melhor do que você teria se seguisse simplesmente uma carteira do Ibovespa. Ou, muito provavelmente, até se você alocasse o seu dinheiro sozinho. Os fundos geralmente escolhem uma carteira entre 10 e 20 ativos e tomam conta daquela carteira. Já vi vários investidores individuais que preferem não investir num ETF de Ibovespa porque falam, é um índice muito ineficiente. Não é um índice que tem um desempenho bom ao longo do tempo, então é melhor eu montar minha própria carteira. E alocam em 30, 40 papéis. Sendo que quando você faz isso, muito provavelmente você está diminuindo o seu retorno enquanto mantém o mesmo risco. Citando dados de um estudo que o Gui Cadonhoto, aqui da Speed, casa de análise que nós temos no Grupo Primo, fez, ele pegou a performance ao longo dos últimos 3 anos da melhor ação da Bolsa, no período que ele avaliou era SLCE 3, SLC Agrícola, depois das 3 melhores, as 10 melhores, as 15 melhores e foi fazendo até chegar nas 30 melhores. O que ele viu foi o seguinte, na hora que você aloca o seu dinheiro na melhor ação, você tinha um retorno muito alto, por uma volatilidade muito alta também. Inclusive dá para fazer uma conta e chegar naquele índice de Sharpe com isso. Então você tinha um Sharpe com um número alto, era bastante retorno, mas muita volatilidade, mas mesmo assim era um retorno que compensava o chacoalhar. Se você escolhesse uma carteira com as 3 melhores ações, veja, não são 3 ações, são as 3 melhores, o retorno diminuía um pouco e o esperado seria que a sua volatilidade também diminuísse. Para esse estudo específico, ela não chegou a diminuir, ficou inclusive um pouquinho maior. Para 10 ações, o retorno diminuía, mas a volatilidade diminuía bastante, mostrando, olha, você tem menos retorno, mas também tem menos chacoalhar, tem menos risco. O teu Sharpe fica melhor em comparação com as outras duas. Só que conforme o número de ações escolhidas ia aumentando, para as 15, para as 18, para as 30 melhores ações da Bolsa, o que você via era uma queda grande de rentabilidade, enquanto a sua volatilidade não caía mais, porque afinal de contas é Bolsa. Você pode comprar as 400 empresas da Bolsa. Vai chacoalhar, porque é renda variável. De maneira que o que você conseguia era menos retorno,
adequando para um mesmo nível de risco. E em fundos você tem uma equipe de 20 pessoas com bilhões sob gestão tomando conta desse tipo de coisa para que eles não cheguem numa faixa onde isso venha a acontecer. E um outro fundo que nós temos aqui na carteira é o da IP. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um podcast com o pessoal da IP, com o Raoni e com o Pedro, cabeças brilhantes. Você pega a performance histórica do fundo mais antigo da IP, que existia inclusive antes do Plano Real, mas como eu disse, fica bem distorcido se você pega as estatísticas antes, mas pegando desde julho de 94, início do Plano Real, até o presente momento, se você tivesse dado 100 mil reais na mão do pessoal da IP, eles devolveriam para você cerca de 19 a 20 milhões de reais nos dias de hoje. Eu não sei quando você vai estar vendo essa aula, mas é mais ou menos isso que está presente até o momento desta gravação. Foi uma rentabilidade de 19.000% ao longo dos 28 anos. E aqui, pensando em um período mais recente, o que a gente vê também é o fundo tendo uma grande rentabilidade em comparação com o índice Bovespa. E como eu disse, a gente deve ter de início um total de 30 fundos compondo a alocação da Arca. E nós escolhemos fundos que tenham uma performance muito interessante sobre o seu benchmark ou para o mercado americano, acompanham o benchmark por um baixo custo. Afinal de contas, lá fora a gente já viu que nós temos um mercado mais eficiente, provavelmente mais eficiente do mundo, mas sobretudo em comparação com o nosso. Mas dentro da alocação da Arca, a gente saiu daqueles teóricos 25, 25, 25 por dois motivos. O primeiro deles é até por um aspecto regulatório. Você tem um limite de exposição na hora de oferecer uma solução para o investidor do varejo ao mercado internacional. Você só pode ter até 20%. E o outro é até pensando em volatilidade do fundo e no desempenho que a gente quer ter no longo prazo. E não só o desempenho do fundo, mas o desempenho para o investidor do fundo. Porque a performance do fundo não é igual à performance do investidor. E isso acontece porque o investidor muitas vezes não consegue aguentar volatilidade. Mas dentro do nosso fundo, o que nós teremos? Lembrando que isso é de início, porque depois as fatias irão variar e a equipe de gestão do fundo vai ser responsável por um rebalanceamento, então não vai estar sempre com essa alocação. Mas nós teremos 30% de exposição a ações no Brasil, 20% internacional, 10% em FIIs e 40% em renda fixa. Para quem conhece o mercado americano, sabem que lá fora eles gostam muito dessa exposição de 60% em renda variável, 40% em renda fixa. E aqui no mercado brasileiro, sobretudo pensando na rentabilidade que nós temos em renda fixa e nos fundos que costumam performar acima da renda fixa, faz muito sentido. E dentro da alocação de renda fixa, citando algumas gestoras, nós teremos a Icatu, com mais de 52 bilhões sob gestão, a Capitânia, já foi lá no podcast O Sócio, 19 anos de mercado, mais de 25 bilhões sob gestão, citando dados mais atuais do podcast, são 27 bilhões para uma equipe de 30 pessoas, quase 1 bilhão por cabeça, a RX, 20 anos de mercado, mais de 38 bilhões, e a Sparta com 25 anos de mercado e mais de 6 bilhões sob gestão. Então vejam que gestoras com longo histórico e com muito dinheiro na mão e capacidade de atrair as melhores cabeças para tomar decisões. Na parte das ações Brasil, também nomes muito qualificados, Bogaria, Alask, Biúna, IP, que já foi mostrado aqui, Guepardo, a Trígono e o Werner, uma das cabeças responsáveis pela gestão da Trígono, inclusive recebeu o prêmio de melhor gestor de ações do mundo muito recentemente. Eu até disse para ele uma oportunidade que ele só não é mais famoso porque ele não é americano. Se fosse, ele estaria em tudo quanto é capa de revista. Como é brasileiro, principalmente no estágio do mercado agora, em baixa, que é um outro ponto muito bom, a gente vai estar comprando os ativos com preços mais baixos, ele acaba não saindo em capa de revista nenhuma, mas é um cara muito bom. No exterior, os 20% inicialmente estarão com uma exposição ao índice S&P 500, até porque é difícil bater esse índice lá fora, mas tendo outros índices interessantes, a gente deve fazer esse acompanhamento. E a parte imobiliária na mão de gestoras também muito competentes, que é o pessoal da Quiné, já veio no podcast Os Sócios, Credit Suisse e Vinci Partners. E como eu disse anteriormente, essa alocação não foi pensada apenas por questões regulatórias, mas também pensando no investidor, que nós queremos que tenha um desempenho bom ao longo do tempo e não saia em um período de baixa. E para isso, vale a pena citar o exemplo do fundo do Peter Lynch. O Peter Lynch é uma das lendas do mercado de investimentos mundial, porque ele conseguiu, em 13 anos, entre 1977 e 1990, um desempenho médio de 29,2% ao ano. Isso significa que, se você desse 100 mil dólares na mão do Peter Lynch em 77, ele devolveria para você, nos anos 90, mais de 2 milhões e 800 mil dólares. Um baita de um desempenho. Inclusive, dentro da Grão, nós temos gestores que têm um desempenho melhor do que o do Peter Lynch. Mas o desempenho do fundo, como eu já disse, não é o desempenho do cotista, não é o desempenho do investidor. E por que isso acontece? O próprio Peter Lynch é um case disso. Porque as pessoas geralmente entravam no fundo quando ele estava nas máximas, saindo em capas de revista, sendo muito divulgado. E como era um fundo recheado de ações, com alta volatilidade,
Na hora que o fundo perdia dinheiro, o pessoal pensava que o gestor perdeu a mão, vou tirar o dinheiro da mão dele, vai continuar perdendo mais. E ia embora. Então aquilo que muita gente faz no mercado acionário de maneira individual, comprar na alta e vender na baixa, tem muita gente que faz também com fundos. O cara sai do mercado como investidor individual, ele entra em um fundo para evitar fazer besteira e faz exatamente a mesma besteira. Ele compra a cota quando os preços estão altos e vende lá embaixo quando o fundo está perdendo dinheiro. Então, por mais que o fundo do Peter Lynch, o veículo fosse muito bom, era o Fidelity Magellan, os investidores, a maior parte deles não ganharam dinheiro investindo nesse veículo altamente vencedor. E isso aconteceu porque eles não aguentavam a volatilidade. Então a parcela de renda fixa ela está lá para diminuir a volatilidade, para que quando o mercado caia, como a gente está vendo hoje em dia, o investidor não fique ansioso para realizar a retirada do fundo, sendo que dado o tempo ao tempo, passando a crise, o fundo deve ter uma ótima performance, sobretudo se no futuro, por mais que ele não repita o passado, nós tivemos algo parecido com o que já aconteceu em anos anteriores. E aí você deve estar pensando, poxa, Bruno, bem bacana, entendi que nós teremos gestoras muito qualificadas, cabeças brilhantes, o pessoal geralmente faz isso muito melhor do que o investidor pessoa física costuma fazer, mas isso tem que sair por um preço. Os próprios fundos de investimento cobram taxas, e quanto que eu vou pagar de taxa na Previdência Arca Grão? A nossa taxa é uma das menores do mercado. Nossa taxa de administração é de 0,59. Mas veja que nós usamos uma estrutura de fundo de fundos, ou seja, nós alocamos em fundos de investimento que também cobram taxas de administração. Contudo, mesmo somando o impacto dessas outras taxas, a nossa taxa máxima deve ficar em torno de 1% ao ano. E eu digo em torno porque não dá para saber enquanto ela vai ficar, porque veja que essas taxas são provisionadas de maneira diária sobre o patrimônio que existe no fundo. De maneira que se um fundo vai muito bem, você vai acabar pagando um pouquinho mais de taxa. Se um fundo vai mal, você paga menos taxa porque ele está caindo. O que é uma situação ruim, você não quer pagar menos taxa porque o fundo tem um desempenho pior. Por isso, não dá para precisar enquanto vai ficar, mas a gente acredita que deve ficar em torno de 1%, o que é uma taxa muito baixa, inclusive menor do que você pagaria se fosse investir nos fundos que compõem a Arca, mas de maneira individual. Vamos supor que você veja lá a nossa alocação com uns 30 fundos e pense, eu vou montar a minha Arca eu mesmo. O primeiro ponto é que você vai gastar muito mais dinheiro para fazer isso sozinho do que fazendo com a gente, já que a nossa alocação mínima é de R$100. Com apenas R$100 você consegue investir na Previdência Arca. Mas digamos que dinheiro não seja um problema para você. Você manda o mínimo de cada fundo, R$1.000 para um, 5.000 para outro, 25.000 reais para um outro. Tem fundo que pode estar fechado, não vai estar disponível para você, pessoa física, investidor do varejo, mas está disponível para a gente. Mas você consegue montar o mais próximo possível daquilo que a gente vai fazer. Mas em cada fundo você pagará uma taxa de administração de, digamos, 2%, 1,5%, e nós pagamos uma taxa menor. Porque é costume da indústria você dar um rebate para aquela pessoa que trouxe o investimento para o fundo. Então, pegando como funciona o mundo da assessoria de investimentos, deixando bem claro que isso não é um ataque aos assessores de investimento, tem alunos que são, tem amigos que são, não é isso. É só mostrando como as coisas funcionam. Se um fundo cobra 2% de taxa de administração, geralmente ele vai pagar um rebate para quem te levou para aquele fundo. E esse rebate pode ser, por exemplo, de 0,8, 0,7, 0,6, para um fundo que cobra 1,5, um pouco menor. Fundos que são mais procurados podem pagar um rebate menor, mas ele costuma existir. No caso da nossa Previdência, todo o rebate que esses outros fundos pagariam entra no fundo para ser investido e aumentar a rentabilidade do investidor. Então, ao investir em um fundo sozinho, você poderia pagar os 2%. Parte disso iria para quem te indicou o fundo. Ao investir com a gente, eles não vão cobrar os 2%, porque esse rebate está voltando para você, investidor. Inclusive, na nossa taxa de 0,59, nós não pagamos comissão por um assessor de investimentos. De modo que se você usa um assessor de investimentos e ele está te indicando a Previdência Arca Grão, saiba que ele realmente gostou dessa previdência porque ele não está ganhando nada para te indicar. Ele simplesmente está fazendo isso porque acha que vai ser uma boa alocação para o seu dinheiro e porque também tem uma visão de longo prazo. Porque esse cara poderia indicar outras previdências para receber um rebate, até porque ninguém quer trabalhar de graça, o pessoal quer ganhar pelo seu trabalho. E aí até escancarando aqui o quanto que a gente deve ganhar com a Previdência Arca Grão, porque com certeza vai aparecer gente falando que só estão fazendo isso para ganhar dinheiro. E é lógico que eu quero ganhar dinheiro. Isso é indiscutível, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas se vocês fizerem a conta, vocês verão que caso a gente consiga um patrimônio de 1 bilhão sob gestão,
que é um número muito grande. Você tem gestoras que estão há décadas no mercado e não gerem ainda um patrimônio de 1 bilhão. Mas caso a gente consiga uma alocação de 1 bilhão, 0,59 de 1 bilhão daria 5 milhões e 900 mil. Mas você tem uma série de custos para manter esse fundo funcionando, de modo que o que deve sobrar para a gente desse 0,59 é mais ou menos 0,4. Ou seja, sob 1 bilhão, a receita que realmente entraria para a gente seria de uns 4 milhões, para remunerar a equipe responsável pelo fundo e mais o custo que a gente tem para manter a Grão funcionando. E eu digo para você que esse dinheiro seria basicamente pago no custo ao longo do ano, até porque esses 4 milhões que a gente ganharia sob 1 bilhão seriam ao longo de 12 meses. Para qualquer um aqui que já fez uma turma do Viver de Renda, faça o número de alunos da turma que você fez versus o ticket e vocês veem que em uma turma do curso eu acabo ganhando mais do que isso. Então é lógico que nós queremos ganhar dinheiro, é lógico que a gente espera que esse fundo fique grande, até porque a gente vai conseguir vantagens cada vez melhores na hora de alocar esse dinheiro, acessar veículos de investimento que podem estar fechados para o investidor comum, mas de verdade, essa não é a motivação principal por trás desse projeto. O que nós queremos é trazer a Previdência, que é um investimento bom, com uma série de vantagens tributárias, de maneira acessível, com investimento mínimo de R$100 e com uma boa alocação que deve ter uma ótima performance ao longo do tempo, focado no longo prazo, porque Previdência, como eu disse, é a longo prazo. E pensando principalmente nessa questão de acesso, já chegando ao final da nossa apresentação, nós entramos em contato com praticamente todas as plataformas do mercado para que o fundo pudesse ser oferecido. Nem todas toparam, os grandes bancos, pelo menos até o momento, não toparam. Talvez eles venham a topar ao longo do tempo, conforme a nossa Previdência ela fique mais relevante no mercado, mas até a hora que eu estou gravando esse vídeo, você conseguirá encontrar em outubro, a partir do dia 10, o fundo Arca Grão Previdenciário nas plataformas da XP, Rico, BTG, Banco Inter, Modal Mais, Oraman, Genial, Warren e na Grão, que é a nossa gestora fintech que nós temos aqui no Grupo Primo, que criou essa previdência. Em todas as plataformas pela mesma taxa, então não tem uma diferença, é de 0,59 e absolutamente com a mesma gestão, a mesma carteira, nada muda se você, por exemplo, tem conta no Inter e também tem conta no BTG. Escolha aquela plataforma que mais te apetece. E fizemos isso, inclusive, para que você tenha um mínimo de trabalho na hora de criar a sua previdência. E embora não esteja aqui, porque não vai estar disponível de início, a gente entrou em contato com o Nubank também, e eles querem oferecer a nossa previdência, mas isso não deve acontecer nesse start que vai rolar no dia 10 de outubro, deve ser algo mais pra frente. E eu sei que muita gente que acompanha o canal aqui tem conta no Nubank, então provavelmente depois de alguns meses deve estar disponível também na plataforma do Nubank ou da Nuinvest, a corretora que faz parte do Nubank. Bem, eu acredito que deu para passar muito de como a nossa previdência funciona, de por que essa visão de que previdências eram ruins, ela tinha uma base no passado, mas ela não serve mais agora para o presente, já que temos ótimas opções de fundos de investimentos de gestoras independentes. O que a gente fez foi montar uma previdência para alocar nesses fundos com uma taxa mínima, para que realmente você tenha um veículo com as vantagens da previdência, com uma boa alocação e com um desempenho que deve ser muito bom ao longo do tempo. E aí, para você que já decidiu que quer investir com a gente, acompanhe o terceiro vídeo dessa série, porque lá eu vou te mostrar, ok, você decidiu que quer montar uma previdência, que quer investir no fundo Arca Grão, mas não sabe se é melhor um VGBL, um PGBL, se é melhor a tabela progressiva, regressiva, como que funciona na hora de usar os recursos da previdência, se pode ser resgate ou renda, tudo isso vai estar respondido no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, envie esse vídeo para um amigo que pode gostar desse assunto, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.